Boa noite! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. O tema da live de hoje é a dor e as dificuldades de ser mulher na sociedade atual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho dessas nossas realidades. Nós precisamos falar de temas que são difíceis, mas que estão postos à mesa, que estão no nosso cotidiano. A gente vê diariamente notícias do que está acontecendo. A gente passa por isso todos os dias. E nós precisamos falar desse lugar, da nossa dor, das dificuldades que enfrentamos e o que podemos fazer para lidar com elas. E hoje nós teremos uma convidada. Eu vou esperar ela aparecer aqui para poder abrir e a gente começar essa nossa live. Eu vou pedir para, à medida que vocês forem entrando, pega esse aviãozinho que está aqui, compartilha essa live com amigas, com outras mulheres. Pode trazer homens também para a discussão, porque não tem problema nenhum. A gente precisa trazer esse contexto, a gente precisa trazer essa informação e trabalhar em cima do que a gente está vivendo hoje, da nossa realidade. Boa noite, Edilvana. Boa noite, Tainá. Uma alegria estar compartilhando esse espaço com você para falar, né, sobre esse tema que temos em comum, né? Falar da questão do encorajamento feminino, dos desafios, né, que nós mulheres enfrentamos diariamente, né, nesse contexto sociocultural, né, que é um contexto que não é só do Brasil, mas é um contexto mundial, né, de questões muito importantes, né, que a gente vai conversar aqui com o pessoal que pode trazer as perguntas, né, e podem convidar, né, mais pessoas a participarem desse espaço aqui para compartilhar essas falas e esses diálogos que nós vamos trazer aqui hoje. Edilvana, enquanto eu estou escrevendo aqui o título da live para quem está chegando, aproveita esse espaço, se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Isso. Então, eu sou Edilvana, sou aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Sou psicóloga clínica, né? Aí já há quase 2 décadas, vamos dizer assim. E nessas 2 décadas, eu venho adquirindo, né, desenvolvendo uma experiência nesse trabalho com mulheres, né, nos seus mais diversos aspectos. E até pensando nesse trabalho, eu até separei um texto que me chama muita atenção já para esse diálogo que a gente vai realizar hoje, né, sobre essas dores, as dificuldades, né, do ser mulher na sociedade atual, que é um texto que até está num livro, que é até muito conhecido, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E é um texto que é um recorte, né, de um discurso feito pelo Theodore Roosevelt, que é um ex-presidente americano. E nesse texto ele vai falar da questão do estar na arena, né? E eu acredito muito que nós mulheres diariamente estamos na arena, né? E isso é extremamente desafiador. E acho que assim, não só nós mulheres, mas a gente olhar esse coletivo, né? Então não é só nós, né? É as mulheres, é os homens, é as meninas, é as adolescentes, os adolescentes, as famílias, a sociedade em geral, né? Estar atenta a todos esses fenômenos, né, que vêm acontecendo. E nesse texto, eu vou ler aqui um trecho desse texto, até para a gente começar esse aquecimento, né, do nosso desafio de hoje, de falar desses diversos temas que nos envolvem também, não só como profissionais, mas também como mulheres. Então o texto diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor.
O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Quem conhece o entusiasmo, as grandes paixões? Que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, assim, é um texto que ele nos questiona e nos provoca ao mesmo tempo, né? Como é esse nosso modo que pede de nós posicionamento, né? Então, assim, eu vejo que nós estamos num tempo onde a gente não pode mais simplesmente não ter um posicionamento, não se colocar, não estar disposto ao diálogo, né? Por isso que a gente aqui hoje, a gente não vem falar de verdade, né? A gente vem trazer o diálogo, né? Para trazer reflexões, para a gente ampliar esse nosso olhar sobre esse mundo e os desafios que eles vêm envolvendo, principalmente as mulheres, né? Hoje foi um dia que, para mim, foi extremamente difícil. Eu vim de uma capacitação nessa semana que foi sobre violências sexuais, ouvindo profissionais super capacitados, né, nessa área. E o grande desafio de se trabalhar dentro desse contexto, onde a gente tem muitos padrões, né, culturais, que eles nos levam ao julgamento, nos levam a certas crenças que não protegem o ser humano. Né? Então, assim, isso é até assustador a gente falar, né? Porque às vezes a gente nem se dá conta que a gente está numa cultura de violência, né? E todos nós, homens e mulheres, muitas vezes a gente nem percebe o quanto estamos sendo violentos as nossas atitudes, seja em casa com a nossa família, ou mesmo no trabalho, nos espaços por onde circulamos, né? Então, esse reconhecimento que todos nós, de alguma maneira, também reproduzimos algum tipo de violência, de preconceito, de julgamento. Que enquanto a gente se coloca no lugar que somos melhores do que o outro, a gente não consegue uma transformação, né? Então, isso também é extremamente desafiador. Então, esse texto me remete muito a isso, né? Que todos nós estamos numa grande arena, mas uma arena do diálogo também, né? Nesse diálogo, dispostos e dispostas a falar desses fenômenos que vêm acontecendo. E como eu ia dizendo hoje, quando eu tive a notícia, né, daquela situação de uma mulher em Santa Catarina, que ao fazer a denúncia, passar por todo o processo judiciário, acaba que o seu agressor não foi penalizado, né, de nenhuma forma, né? Então, isso é assustador porque abre precedentes, né? Quando uma vítima, ela, além de ser vítima, ela ainda tem que comprovar todas aquelas situações que são extremamente, muitas vezes, reviver o próprio trauma daquilo que foi vivido e toda essa dor não ser reconhecida, né? Então, assim, só para a gente entrar um pouquinho nesses temas, que eles são complexos, eles não são nada simples, mas da gente abrir essa possibilidade de discussão e de pensar um pouquinho sobre isso tudo que vem acontecendo e como vem acontecendo, né? Então, não só do fato em si, mas o quanto nós também, de alguma maneira, contribuímos, né, coletivamente, para que ocorresse esse desfecho. E como é importante nós, enquanto profissionais da saúde, que a gente sabe que a gente também exerce um papel político quando a gente abre esse espaço para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente ouvir, né? Falar sobre aquilo que dói não é fácil, é difícil, é muito difícil. E quanto a gente tem que estar nessa posição de ouvir a dor do outro, de saber lidar com a dor do outro, de precisar, né, a gente também ter ferramentas internas para acolher essa dor e a gente construir esses espaços. Se a gente não tiver espaços como esse para a gente poder falar abertamente sobre isso, porque onde a gente vai encontrar, né, espaços como esse? A gente sabe que na sociedade que a gente vive, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo.
mas pouco se discute sobre os fatos, a realidade da posta. Todo dia a gente vem acompanhando uma notícia diferente. O índice de violência está cada vez maior. Uma coisa que eu percebi bastante é que na pandemia, com tudo que aconteceu, a gente viu o quanto a violência contra a mulher cresceu de uma forma exorbitante. E a gente precisa de espaços como esse para poder a gente falar sobre isso. Porque estar do outro lado também dói. Acolher uma pessoa que está em sofrimento também dói. E o quanto é difícil para essas mulheres passarem por isso e precisarem pedir ajuda. E na hora que elas se sentem, né, pega uma força interior para conseguir de fato pedir ajuda, que pedir ajuda não é fácil, é muito difícil, elas veem que não tem um retorno. O quanto é difícil lidar com essa frustração, que impactos isso traz para a mulher. Dificilmente uma pessoa que passa por uma situação como essa vai ter coragem, por exemplo, de pedir ajuda novamente. Olha quantos impactos isso traz. Olha o impacto psicológico, olha o impacto emocional. A gente precisa de espaços como esse para a gente dialogar sobre assuntos sérios. A gente não apenas trabalha com aquilo que a gente acompanha, né? Na faculdade, com os cursos que a gente faz. Não, a gente precisa trabalhar com o real, com aqui e agora, com o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente precisa olhar para isso como profissionais e como mulheres também. A gente precisa ampliar o nosso olhar. A nossa psicologia não vive só em uma caixinha. Não é só aquilo que aconteceu no passado, é muito mais. E o que a gente está vivendo agora? Tem muitas coisas que a gente está vendo atualmente, né, que a gente não viu em faculdade, a gente não vê em curso, mas a gente aprende, a gente cria, a gente constrói. O conhecimento é algo construído e a gente está aqui justamente para isso, né? Para a gente proporcionar esse espaço, para a gente juntas construir esse conhecimento em consideração a tudo isso que a gente está vivendo, né? E o quanto esse caso que você mencionou da Mariana Ferrer, de certa forma, me abalou na época do acontecido, que eu acompanhei, né, de perto tudo que estava acontecendo, o quanto eu fiquei indignada, né, com o resultado. E, assim, saber agora, né, o desfecho que essa história teve tanto tempo depois, saber que foi criada uma lei, né, na Lei Mariana Ferrer, para defender essas mulheres em situação de vulnerabilidade, né, no intuito de proteção. E a gente tem esse tipo de retorno, quanto é difícil para nós, né? Como a gente se sente insegura. Isso é desafiador, né, Tainá? Porque a gente está num processo de construção e de desconstrução também, né, desses padrões, para novos olhares, né? Porque quando a gente não se reconhece dentro desse processo de violência, é como se não nos pertencesse. E isso é o perigoso, né? Porque a violência, ela tem várias faces, né? Então, quando ela chega numa violência assim tão extrema, algo está acontecendo nesse coletivo, né? Que implica em todos nós, né? E como eu falei no início, não só das mulheres, mas dos homens, dos adultos, dos adolescentes, das famílias, né? Então, todos nós estamos implicados, né? E somos responsáveis de alguma maneira, né? Então, assim, como que a gente pode pensar, né? Esse olhar mais acolhedor, no sentido até de uma escuta. E quando a gente fala de escuta acolhedora, a gente não está só falando de nós profissionais, né? A gente pode exercer essa escuta acolhedora com um filho, com uma filha, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com alguém da família, com o pai, com a mãe, no ambiente de trabalho, né, com uma colega, com um colega. Então, tem várias formas de a gente exercer, né, esse modo onde a gente sai um pouco do campo desse julgamento para ouvir
a história, né, de quem está vivenciando uma situação de conflito, uma situação de insegurança, ou de medo, ou de dúvida. Então, assim, a gente precisa exercitar, né, esse modo de se aproximar do outro com menos julgamento. Né? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir dialogar. Porque senão a gente fica querendo provar que a minha opinião é mais importante do que a sua, ou que eu estou mais certa do que você. E aí isso não vai levar a um lugar de transformação, ou a um lugar que permite até desconstruir certos conceitos, né, para recriar algo novo, né, trazer algo novo para as nossas vivências, né? E isso é muito desafiador na sociedade que a gente está vivendo hoje. Quando a gente vê, por exemplo, as questões no campo do trabalho, né, que é o nosso tema hoje, a dor e as dificuldades de ser mulher. Não só hoje, né, porque a gente vem de um contexto sócio-histórico, onde as mulheres sempre tiveram que, e estão até hoje, tentando provar que elas são capazes e que elas podem estar nas mais diversas funções e lugares, mas que isso é muito desafiador e às vezes é muito doloroso também e estressante, né? Porque sempre da mulher é sempre exigido muito mais, né? Então, assim, é sempre muito essa comparação, né? Que nos dado um determinado lugar e aquele lugar a gente precisa aceitar que ele é dessa forma, e daí se você aceita, aí você fica ali, tipo, congelada. Mas quando você quer navegar por novos mares, né, a gente vê esse grande desafio sendo exercido, por exemplo, numa situação de uma vaga de trabalho, numa entrevista de trabalho, onde a mulher sempre é questionada, por exemplo, se ela tem filhos. Né? E dependendo da situação, se são filhos menores, são filhos pequenos, o índice, né, a possibilidade dela ser contratada, ele diminui muito, né? Justamente porque, e se acontecer alguma coisa com seus filhos, tem alguém que assiste? Você tem uma rede de apoio? Quem é que te ajuda? Né? São perguntas que, assim, não são direcionadas numa entrevista de trabalho, no caso do homem. São outras perguntas, né? Então, quer dizer, ele, como se ele não tivesse os filhos, como tem a mulher. Né? Então, a mulher é sempre muito mais responsabilizada, né? E até quando a gente vai. Eu tenho lido muito a respeito dessas questões e lendo alguns textos de uma advogada que ela trabalha muito nessa defensoria das mulheres, e ela dizendo que no contexto que ela vem acompanhando, que a punição, quando se trata de mulheres, ela aumenta. Ela é sempre maior, no mesmo caso, na mesma situação, quando se trata de mulheres, a pena é sempre mais alta do que se fosse um homem. Então, isso também assusta, sabe? Porque é como se da mulher, até nesse caso, é tipo, você, né? Tipo, tem que assumir mais, tipo, você tem que ser mais punida, né? Porque você, sim, pelo simples fato de ser mulher. É um diálogo que é muito profundo, né? Quando a gente quando a gente for mais a fundo, né, para trabalhar com esse tema, tem muita coisa. E quando a gente escolheu que o tema fosse a dor e as dificuldades de ser mulher na sociedade atual, não é que essas dores não aconteciam anteriormente, é porque ao longo do tempo houve algumas modificações. Para quem está chegando agora, para quem chegou depois, só para avisar, né? Aproveita que essa live está no iniciozinho, a gente está abrindo esse espaço. Se tiverem dúvidas, quiserem comentar, aproveita e fique à vontade. É só clicar aqui na interrogaçãozinha e digitar a pergunta de vocês. Clica no aviãozinho e compartilha essa live com familiares, com amigos. Vamos aproveitar esse espaço para a gente ter essa conversa aberta sobre tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, que a gente precisa olhar. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Não dá para a gente fingir que isso não nos afeta. Não dá para fingir que a gente não sente ansiedade, insegurança e medo diante de todos os fatos que estão acontecendo no momento atual. Então, aproveita que está no iniciozinho. Vamos aproveitar essa discussão. Pega a setinha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vamos continuar, que esse diálogo está muito interessante. Então, a gente precisa pensar também o quanto
todas essas questões influenciam no emocional, influencia na questão de como a gente se sente. É muito difícil para nós mulheres, por exemplo, sair na rua à noite de tranquilidade. É muito difícil para nós mulheres não pensar que a gente precisa fazer muito mais curso, que a gente precisa mostrar de fato que a gente sabe aquilo com o qual a gente está disposta a trabalhar. É muito difícil para nós a gente precisar sempre fazer muito mais do que a gente precisaria simplesmente para mostrar que a gente sabe, que a gente tem o conhecimento, simplesmente porque somos mulheres. E esse é um grande desafio. Quando eu trabalhei prestando serviço de recrutamento e seleção, né? E para quem não sabe, quem decide a vaga não é o recrutador, e é importante que vocês saibam que a culpa não é nossa, né? Mas que, assim, é difícil. Uma vez eu recebi um cargo, né? Traçar um perfil em que tinha essa questão da quantidade de filhos, tinha essa questão da idade. Quando a gente vai tentar dialogar abertamente, tentar entender, né, esse perfil, a gente percebe que do outro lado tem um perfil mais machista, tem um perfil mais rígido, que não está aberto a essa discussão, a esse diálogo, a tentar entender, né, esse espaço. A gente pode tentar criar essa abertura, né? Eu, pelo menos, gosto de tentar entender o outro lado. Não, mas por quê? Essa necessidade de não ter filhos, o que é que está por trás disso? O que é que impediria, dentro do contexto dessa vaga? A gente tenta. A gente pode fazer nossa parte de várias formas, mas é um trabalho de formiguinha. A gente precisa fazer isso em conjunto e criar esses diálogos, como a gente está fazendo aqui hoje, criar esses diálogos dentro da família, criar esses diálogos com os amigos, com os colegas. Muitas vezes a gente vivencia situações, a gente escuta situações, mas a gente se cala, a gente não se posiciona, né? A gente não abre a oportunidade de dialogar abertamente. Não é no sentido de descobrir quem está certo e errado, não é esse lugar, mas a gente poder entender, né? A gente está em constante mudança, a gente tenta entender o nosso espaço, né? A gente está criando um espaço, a gente está lutando pelo nosso espaço e a gente precisa dessa abertura, a gente precisa ter essa voz. Se a gente não fala, a gente se cala e as coisas continuam acontecendo. E se a gente não fala sobre isso, como é que a gente vai lutar contra isso? Como é que a gente vai se posicionar a respeito? Porque não depende apenas de quem está lá no governo quando a gente traz essa discussão. Depende do que cada um de nós fazemos a respeito. E esse é um grande ponto, né? Que aí vem da nossa responsabilidade, comprometimento e posicionamento, né? Diante daquilo que a gente percebe que, que nos desumaniza, né? De alguma maneira. E eu acho que a psicologia, ela tem esse lugar, né? Até esses dias eu lendo um outro texto, tinha um termo que era exatamente isso. É isso da psicologia ser desgourmetizada, né? Às vezes até a própria psicologia, às vezes ela entra num campo muito elitizado, onde ela não entra nessas questões mais profundas, né, desse contexto sistêmico que nós vivemos, né? Então, a gente tem vários níveis, né? Tem um nível que é o nível pessoal, individual, tem um nível familiar, tem um outro nível que diz respeito às questões sociais, né? Os lugares que nós nos relacionamos, né? Que começa já dentro da família, depois a escola, depois ambiente de trabalho, amigos, amizades, relacionamentos afetivos, e ele vai crescendo num nível cada vez mais amplo, né? Nesse contexto todo que tem um contexto cultural, né? Quando a gente fala desse contexto cultural, está implicando valores, né, crenças, aquilo que as nossas opiniões, esse campo das ideias, aquilo que é tido muitas vezes como certo, como errado, as leis, né, também.
Então, tudo isso está implicado nesses grandes sistemas, né? Que aí eles vão se ampliando até chegar nesse grande coletivo, né? E que todos nós fazemos parte, né? Então, assim, o que que a gente reproduz, né? Nos nossos relacionamentos, seja um relacionamento dentro do campo familiar, né? Seja um relacionamento dentro do ambiente de trabalho, dentro das nossas funções, seja um campo onde exercemos a nossa cidadania, né? Então, assim, o nosso campo ético enquanto profissionais. Então, veja quantos espaços, né, a gente acaba circulando e a gente é influenciado, mas também influencia de alguma maneira através das nossas atitudes, né, do nosso modo de se colocar, de se posicionar e de dizer, né, aqui viemos, né? É, quais são realmente os nossos valores. E às vezes até de se perguntar quais os valores que eu defendo, né? E o que que me faz depender esses valores, da onde que eles vieram, né? Onde eles foram aprendidos, né? E o que faz sentido hoje, né? Para mim, não só no nível pessoal, mas também no nível coletivo, né? O quanto que eu posso contribuir, né, para uma sociedade mais acolhedora, né, com mais respeito, com mais segurança, para todos, todas, todes, enfim, para todo esse campo extenso de seres humanos, né, com histórias, né, que tem, mesmo para aqueles que, às vezes, quando a gente fala da violência, né, a gente tem um campo que ele vai, no primeiro momento, já para o julgamento, né, então, assim, mas aquela pessoa, né, às vezes até a gente tem uma expressão que até a gente utiliza, é, aquela pessoa é um monstro, né? Dependendo da situação, do contexto, ou um contexto até de corrupção, mas assim, o quanto de nós também carrega, né, essa parte mais assombrosa, né? Então, assim, eu digo que o ser humano tem um campo extremamente maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo também carregamos esse lado mais assombroso. E enquanto a gente não reconhece esse lado também assombroso que somos, né, fica muito difícil da gente começar a fazer esse movimento da transformação, porque a gente sempre está se colocando num lugar melhor do que o outro, né? Então, assim, eu sei mais, eu jamais faria, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu jamais agiria dessa maneira. Mas se eu tivesse naquela função, naquele lugar, eu faria isso, isso e isso. Como? E daí a gente tem que se questionar. Porque assim, a gente não está naquele lugar para saber como é que a gente realmente agiria. A gente sabe do que a gente é agora, nesse instante, né? Do que a gente realmente dá conta, né? De fazer e de agir dentro desses diversos contextos, né? E, e isso, quando a gente olha para esse campo das mulheres, que muitas vezes sofrem violências, né, e tem toda essa insegurança, e até desses padrões que foram ensinados a nós, e que às vezes a gente nem percebe, que a gente também reproduz atitudes machistas, não são só homens, são mulheres machistas, é uma sociedade nesse contexto, e que a gente nem percebe. Porque a gente não está se percebendo, não está se olhando e nem se dá conta, né, de que aquele determinadas atitudes, ou determinadas falas, ou expressões de linguagem estão reproduzindo também uma certa violência, né? E uma violência que muitas vezes não é só em relação à mulher, é em relação aos homens também. Né? Então, isso só para a gente ter uma noção de quanto que é complexo falar desse tema. E daí, quando a gente olha também para essa questão da autoestima, que é um dos temas que eu costumo trabalhar com as mulheres, então, assim, de mulheres extremamente fragilizadas, né, com medo, inseguras, com medo de tomar decisões, com medo de não serem aprovadas, ou com medo do julgamento, com medo de serem excluídas, né, caso elas tenham uma tomada de decisão que vai mudar a vida não só delas, mas também vai tirar da zona de conforto outras pessoas, né? Então, quando a gente faz um processo de mudança, a gente não muda só a nossa vida, né? A gente muda o contexto, porque é um contexto sistêmico, então a gente é influenciado e influencia também. Então,
o quanto é importante, né, sempre a gente olhar para a história, né? Tipo, quando a gente olha para uma pessoa, ouvir essa história dessa pessoa com muita atenção e sem emitir ou questionar aquela história, né? E isso eu não estou falando não só no campo profissional, mas é esse campo que a gente consiga fazer isso com uma amiga, né? Quando uma mulher chegar e contar uma história, contar uma situação que ela vivenciou, que a gente consiga dar esse suporte, dar esse apoio, sem questionar, né? Sem o julgamento envolvido. Ah, mas por que que você estava naquele lugar? Mas por que que você se vestiu daquele jeito? Mas por que que você não pensou nisso? Ah, mas por que que você bebeu? Entende? Então, assim, vai dando toda uma série de julgamentos e questionamentos para dizer como se assim, você é responsável pela violência que você sofreu. Então, que é aquilo que a gente teve hoje, né? Esse desfecho onde a vítima foi responsabilizada pela violência que recebeu. Então, isso é muito grave, né? Nesse contexto todo, quando a gente, né, tipo, acaba violentando mais uma vez a pessoa, né? E que essas violências, elas vão sendo reproduzidas por todos nós, né? Não é um contexto que foi uma determinada pessoa, que daí, entre aspas, a gente vai chamar muitas vezes de monstro, mas todos nós, de alguma maneira, contribuímos. Enquanto a gente não tomar essa consciência, né, desse nosso comportamento, né, que vai reproduzindo esses modos, né, onde não reconhece o outro enquanto um ser humano, né, com vulnerabilidades, com dificuldades, com fragilidades, né, e isso para homens e mulheres, né, não é só voltado para dizer, hoje a gente está trazendo a questão das mulheres, mas é envolver todo esse contexto assim com muita consciência, para que juntos a gente possa dialogar, a gente possa encontrar as soluções, né? Como a gente chegou falando hoje aqui, a gente vem fazendo a provocação, né? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar sobre esses temas, né? Que fazem parte da nossa vida. Quando a gente fala em mulheres, não tem como a gente falar dos homens e falar também dos outros gêneros. Mas se a gente fizer esse recorte tão grande, né, a gente não dá conta do que vem por trás disso em apenas uma live. Mas saiba que, assim, quando a gente fala em violência, a gente sabe que existe os diferentes contextos e a gente consegue ampliar para as diferenças de gênero de um modo geral. Mas quando a gente trata, por exemplo, do machismo, ninguém nasce machista. O machismo é uma construção social. Crianças não nascem sendo machistas, elas aprendem. Aprendem dentro de casa, aprendem dentro da sociedade, aprendem no contexto em que vive. Então, se o machismo é uma construção, nós podemos desconstruir. E para desconstruir, a gente precisa dialogar. A gente precisa entender que os homens também têm a dificuldade de entender esse lugar, né? Tem a dificuldade de entender o que é ser homem. Isso é uma pauta que não é discutida, né? Existe um perfil, um estereótipo do que é ser homem, existe um perfil, um estereótipo do que é ser mulher. Mas nem toda mulher vai se encaixar nesse perfil, nem todo homem vai se encaixar nesse perfil. E a gente fica muito solto tentando descobrir onde é que a gente se encaixa. E essa busca se torna incessante. E fora isso, existe uma pressão. A gente é pressionado o tempo todo pela sociedade de como a gente precisa agir. Mulher não pode agir de tal forma que é feio. Homem pode fazer tal coisa que não tem problema nenhum. E nisso tem um processo de desconstrução e reconstrução que é cansativo e ao mesmo tempo está sempre acontecendo. E é uma luta diária. E eu vou trazer um exemplo bem atual. Eu não sei se você conseguiu assistir demais assim. Acredito que todo mundo aqui, vão comentando aí no chat, todo mundo aqui já assistiu o desenho da Cinderela. Ou pelo menos conhece a história do desenho de Cinderela. Então, vamos pensar nesse conto. Né? E vocês podem trazendo dúvidas, comentários, é importante, a gente quer ouvir vocês também, né? Curtam essa live para alcançar mais pessoas, vamos abrir mais esse diálogo. Então vamos pensar no contexto da história de Cinderela, né? É uma mulher que é submissa, dona do lar, né? Que precisa fazer os afazeres domésticos, né?
que vive uma situação abusiva com a madrasta e as irmãs e que, no contexto da história, a libertação dela depende de um homem. Olha o olhar que a gente tem numa década de 1950. E aí eu vou trazer um recorte para a Cinderela de hoje. Né? Não sei se você assistiu, mas tem várias versões de Cinderela. A Cinderela é um filme, uma história, né? Que tem inúmeras versões. E a mais recente é com aquela cantora e atriz Camila Cabello, e ela traz uma Cinderela diferente. A Cinderela que eu diria que é a mulher que tenta se empoderar, a mulher que está despertando, né, na nossa sociedade hoje, que é uma Cinderela que ela não busca mais a questão do homem como o ponto para ela se libertar, ela busca a sua independência. O sonho dela é poder construir um ateliê, poder fazer as suas roupas, ela é estilista, né? Ela desenha e faz suas próprias roupas. E o foco dela é poder ter essa liberdade dela trabalhar. E o tempo todo no filme é mostrado isso, inclusive da madrasta. A madrasta teve o sonho dela de ser pianista, né? Mas por conta da questão do relacionamento, da relação que ela tinha com esse homem, ela precisou abrir mão desse sonho. E Cinderela optou por não fazer isso, né? No filme, mostra que Cinderela tem a escolha. Ela tem a opção de ir com o príncipe ou realizar o sonho da vida dela. E ela escolhe por realizar o sonho da vida dela. Olha a diferença de um contexto da mesma Cinderela em 1950 e a Cinderela de 2021. Essa Cinderela é a mulher de hoje. É a mulher que todas nós somos, o lugar que todas nós procuramos. Nós estamos correndo atrás do nosso sonho, o espaço. Nós buscamos um espaço de igualdade. Naquela época, os homens tinham espaço para trabalhar, mas quando se falava na mulher trabalhar, era ironizada, existia o riso, não tinha essa possibilidade, era feita como chacota. Então, olha a diferença do contexto. E olha o quanto que a gente tem que batalhar todos os dias até hoje para desconstruir. E a gente precisa, né, falar sobre isso, a gente precisa falar dessas dificuldades. Até porque isso tem um impacto na nossa saúde mental muito grande, na nossa saúde emocional muito grande. Durante a pandemia, a gente ouviu falar muito sobre a questão do aumento do índice da ansiedade. Se a gente for investigar a fundo, as mulheres têm a propensão 2 vezes maior do que os homens de desenvolver um transtorno mental. E a gente trazendo os contextos que a gente está vendo, que a gente está vivendo hoje, a gente entende melhor o porquê. Não é por acaso, nós somos cobradas, nós temos uma dupla responsabilidade. Vamos pensar nas mulheres que são mães solteiras, trabalham fora e trabalham dentro de casa. Porque trabalhar com atividades domésticas também é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido. Às vezes trabalhar dentro de casa dá muito mais trabalho do que simplesmente sair. Então a gente precisa olhar para esse lugar, a gente precisa entender, né, se colocar nessa posição do outro, ter empatia para entender esse contexto, para a gente ir construindo e desconstruindo algumas coisas. E até aproveitando essa questão que você trouxe dos contos de fadas, né? Me veio uma leitura também do conto da Bela Adormecida, né? Que também vem o príncipe como salvador, né? Através de um beijo, né? Na Bela Adormecida. E quando a gente olha para isso, né? A gente pode até entender também como uma forma de abuso, na verdade, né? Porque assim, é uma mulher que está dormindo que não deu permissão para alguém chegar e beijá-la. Né? Então, assim, é uma forma de mostrar como se assim, tipo, é, eu posso tocar em você, eu posso fazer algo com você, porque eu sou o seu salvador, né? Entende? Então, assim, eu vou lhe dar a vida. Então, é uma forma, assim, também abusiva, que é reproduzida, né? De uma forma muito metafórica, mas que entra no nosso inconsciente. Né? Então, para a mulher que ela imagina que ela sempre vai precisar de um salvador, né? De alguém que venha, que ela possa se sentir, né, realizada de alguma maneira, e que se não for dentro desse padrão, ela se sente como inferior,
né? Então, porque é tudo passado, né? A gente citou aqui dois contos, né? Mas quando a gente vai olhando um por um dos contos, eles passam essas mensagens. E essas mensagens, elas são passadas para as crianças, né? Desde pequeno, né? Elas vão sendo passadas. Aí vem o adolescente, o adulto, né? Então, assim, como se elas fossem simplesmente inocentes, e elas não têm nada de inocente. Né? Quando a gente começa a olhar mais profundamente nesses padrões comportamentais, né? Como é que eles vão ensinando os relacionamentos, né? Como se relacionar, né? De que forma, de que maneira. Então, quer dizer, eu não posso ter uma autonomia. Eu vou sempre depender de alguém para poder realizar ou para poder fazer algo. E se não tiver esse alguém, então eu não tenho lugar, eu sou inferior. Né? E isso acontece muito esse movimento assim das mulheres, né? Que daí muitas vezes acabam, né, se conectando com relacionamentos abusivos, violentos, né? Nessa busca porque não pode é, ficar sozinha, né? Porque é como se ela fosse inferior. Então ela precisa sempre estar num relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja abusivo, seja agressivo, tóxico, mas ela se mantém ali porque ela aprendeu que sozinha ela não é ninguém. Ela não existe. Né? Então, isso é muito complexo, e até eu fico pensando assim, assustador. Né? É algo assustador quando a gente olha assim mais profundamente para todos esses elementos que a gente vivencia diariamente também. E é importante a gente trazer esse recorte quando a gente trouxe essa questão desses dois exemplos, e tem vários outros, e também tem as novas animações que vêm aí para desconstruir isso. Por exemplo, o filme de Valente, né? Não sei quem já assistiu, você já assistiu a essa animação? Então a gente pensa nessa mulher que os pais colocam a responsabilidade para ela a partir do momento que ela se casar, mas que ela, como mulher sozinha, não pode. E ela luta para defender esse lugar. Eu posso ser a rainha sem precisar de um homem ao meu lado. Olha como é importante esse processo de desconstrução. E quando a gente traz essa questão dos contos de fadas, dá para a gente analisar também a época. Porque eu não lembro agora de Bela Adormecida, porque minha memória não é tão boa assim. Mas Cinderela foi na década de 50, Adormecida foi um pouquinho mais na frente, mas a gente pensa na perspectiva que essas mulheres, na verdade, são meninas. Né? Essas mulheres dos contos de fadas que a gente repassa são adolescentes. Né? Muitas vezes são crianças de 12, 13, 14 anos. Então, assim, a gente pensa no contexto da época e o contexto atual. Talvez o contexto da época, aquele conto de fadas valesse a pena. No contexto atual, a gente precisa refazer essa história, esse lugar dessa mulher. Porque não faz sentido para uma criança hoje entender que a posição dela vai depender de um homem para ela poder alcançar aquilo que ela precisa. A liberdade dela depende de um homem. Não, a liberdade dela depende apenas dela mesma. E esse processo de olhar para as histórias e a gente poder reescrever é maravilhoso. Eu adoro trabalhar, sou suspeita para falar, porque é algo que eu trabalho na clínica, eu adoro trabalhar com contos de fadas, fazer essa analogia é muito importante. E a gente também pode pensar na perspectiva do inconsciente, que é, vamos pensar no inconsciente como uma caixinha dentro da nossa cabeça, né, de coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não guarda, né, de forma consciente, a gente guarda dentro dessa caixinha e quando as coisas vão acontecendo de alguma forma, a gente se conecta com aquilo. É a questão das histórias. Né? A gente não faz essa análise, né, de forma consciente. A gente está assistindo o desenho, a gente não entende os detalhezinhos do desenho logo de cara, na primeira vez que a gente assiste. Mas, de alguma forma, a gente cria uma conexão com aquilo. A gente entende essa mensagem subliminar. Eita, quase não sai. Subliminar, né, por trás desse desenho. Só que a gente capta de uma forma inconsciente. Né? A nossa mente capta isso e guarda. Né? E quando é necessário, a gente acessa ela de alguma outras formas, como, por exemplo, os sonhos. Então, é importante a gente falar desse contexto e olha como a gente consegue se enxergar através das histórias, né? Uma personagem, por exemplo, que eu gosto muito, é um conto que eu amo de paixão, é o conto da Mulan, né? Que é um conto antigo,
né, no contexto da China, que a gente pensa, né, na sociedade imperial, que tinha essa questão mais rígida com relação à mulher, né, e que ela poderia morrer dentro desse contexto. E olha a gente falando aí de uma mulher que conseguiu salvar a China no contexto da época. Porque, para quem não sabe, a história de Mulan realmente aconteceu, né? Baseado em fatos reais. Existiu, não existiu com todos os detalhes do desenho nem do filme, mas tem um pergaminho, né, que conta esse fato, né, que tem descrito na história. Então, isso aconteceu, gente, não é apenas um conto, é a vida real da época. E a gente pensa nesse contexto. E olha como é interessante, né, a gente pensar nessa luta dentro de uma outra perspectiva, sendo que a sociedade inteira estava contra ela, a sociedade inteira estava colocando ela como julgadora, né? A sociedade inteira deu as costas para ela. E o quanto é forte essa questão cultural, essa questão religiosa, né? E mesmo assim, ela persistiu, mesmo sabendo que tudo isso poderia acontecer, que ela poderia ser desonrada, que ela poderia ser morta, ela não desistiu, porque ela queria salvar o pai. E ela queria, assim, de alguma forma, proteger o nome da família. Essa história, ela é muito bonita, né? Esse conto. E, e quando a gente percebe que ele tem traços, né, de uma história real, né? E eu acredito que, assim, todas as histórias, né, sejam em contos ou metáforas, elas têm uma base de realidade, né, do contexto de época, do que se vivia, né, durante aquele período histórico. Então, hoje, né, se a gente fosse escrever os contos de hoje, né, que contos nós escreveríamos, né? Então, isso é bem interessante, né, a gente imaginar como que seriam contos muito atuais, né, do que a gente vive hoje, né? Como que a gente poderia contar essas histórias, né? Será que a gente já conseguiria contar uma história onde a gente tivesse relações mais igualitárias, né? Mais respeitosas, né? Nessas questões de gênero, né? Porque eu acho que é muito importante a gente entender essa construção evolutiva também, né? Em relação a nós enquanto seres humanos, né? O quanto que a gente ainda precisa se perceber, né, desconstruir muitas questões para poder construir algo novo, algo diferenciado, algo mais acolhedor, né? E, enfim, né, trazer um lugar com mais saúde, né, para nós todos, mais saúde, bem-estar, mais acesso, né, às nossas necessidades básicas, né, para que todos tivessem essa possibilidade, né, de viver melhor, de viver de uma forma mais saudável, né? Então, acho que esse eu acho que é o grande sonho, né, de o que é um sonho, assim, coletivo, né? De que a gente pudesse se respeitar mais, se acolher mais, com condições mais igualitárias, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Acho que é importante destacar isso. Quando a gente fala do igualitário, é das condições, né? De acordo com as nossas características, né? Então, não é exatamente fazer as coisas do mesmo jeito, né? Mas cada um com as suas características, com as suas habilidades, né? Então, quando a gente vai somando, né? A gente não precisa saber tudo, a gente precisa, né, desenvolver algumas habilidades, porque tem o outro que vai nos complementar, né? Que tem uma outra forma de perceber e de fazer, e que vai somar. Né? Então, acho que esse é uma mensagem assim para a gente já ir e finalizando, né, que é esse modo mesmo de sonhar, de passarmos a sonhar, né, e o que a gente pode fazer hoje para transformar nessa nossa realidade, né, e esse hoje, às vezes, é uma pequena gota no oceano, né, que a gente pensa, não, parece tão pouco, mas de gotinha em gotinha, a gente vai somando mudanças, a gente vai somando transformação, tanto na nossa vida, como na vida, né, das pessoas que estão mais próximas de nós, e isso vai se expandindo, né? Porque vai conectando esse novo modo, né? Onde a gente pode realmente ser humano, né? Não precisa mais ser perfeito, né? Mas sermos humanos uns com os outros, né? Nesse acolhimento e nesse respeito.
E a gente pode pensar que as pequenas transformações são o que leva à construção do nosso objetivo. A gente não vai conseguir do dia para a noite trazer grandes mudanças. Mas, por exemplo, quem está e quem estava aqui na live com a gente até agora já percebeu que estar presente já é uma pequena mudança. Porque, querendo ou não, mesmo que você não tenha dúvida, mesmo que você não tenha se posicionado, você está aqui nos ouvindo. E isso, de alguma forma, vai te fazer pensar em algo, vai te fazer se movimentar. Isso vai te levar a alguma reflexão. Eu acredito que quem chegou aqui até o final, que ouviu a gente falando sobre as histórias, quando reassistir essas histórias, vai levar uma outra reflexão. E essa é a proposta da live de hoje. Que fosse um grande diálogo. A gente não queria apenas trazer conteúdo. Conteúdo a gente sempre traz, mas vamos trazer agora um momento mais reflexivo, né? Um momento mais participativo, entender, né, que as mudanças acontecem, mas se a gente fizer a nossa parte de pouquinho em pouquinho, e podemos fazer esse pouquinho em pouquinho todos os dias. A gente não precisa almejar, né, criar um imediatismo de querer uma transformação imediata. Mas se a gente já consegue fazer uma transformação dentro de casa, por exemplo, com os nossos amigos, mostrar, né, se posicionar mesmo, ver um contexto de uma matéria, de uma notícia que está aí posto, qualquer pessoa ter acesso e dialogar sobre isso, por que não? Porque tantos medos, tantos tabus da gente falar sobre isso de uma forma aberta, como se a gente não pudesse, como se a gente não tivesse esse espaço, como se tudo fosse ou 8 ou 80. Não, não vou falar porque a opinião do X é tal. Não, vamos falar, gente, vamos entender. Não é questão de uma disputa política, não é quem sabe mais, quem sabe menos. Não, vamos trocar, né? Vamos ouvir, vamos nos permitir. Eu acho que o que nos falta hoje é a possibilidade da gente se permitir falar e ser escutada e também ouvir o que o outro tem a dizer. A gente está muito num posicionamento de uma pessoa fala e a gente rebate, né? Parece que a gente está sempre disputando. Não, peraí, eu não estou te ouvindo, mas eu estou preparada aqui. O que você falar aqui, eu estou pronta para rebater. E a gente perde isso aqui, que é o principal. Como é que a gente vai entender o outro? Como é que a gente já vai conseguir se posicionar entendendo, né, da onde é que esse outro está falando, qual é o contexto, né, que esse outro traz. E quando a gente faz isso, a gente começa a entender muitas outras coisas. E a gente precisa entender para saber como a gente se posicionar. E é importante a gente poder, né, ter espaços como esse para a gente poder. Não se preocupe, ela vai ficar salva no meu perfil, Tainá Psi. Vocês vão poder reaproveitar, rever quantas vezes quiser. Edilvana, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Foi ótimo estar aqui, né? A gente aproveitar esse finalzinho da noite para a gente ter esse debate tão importante. Eu que agradeço também. Aí a gente está nesse projeto juntas, né? Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer uma nova live com outro tema, e nessa proposta, né, desse diálogo, dessa abertura, né, para despertar para a escuta, para a empatia, né, para novas possibilidades, né, para desconstrução e construção, né, de relações mais saudáveis. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Tenha uma boa noite e até a próxima live. Tchau. Boa noite para todos que nos acompanharam. Até a próxima.